Olá, queridos! E aí, como vocês estão? Hoje é o grande dia, o dia da nossa avaliação de história, tá bom? E eu vim aqui para deixar uma mensagem para vocês. Eu quero pedir que vocês realizem essa prova com muita atenção, com muita tranquilidade, tá bom? Com muita calma. Leiam todas as questões direitinho, que tudo isso foi o que nós estudamos, certo? Ainda fizemos algumas revisões, umas recapitulações. Então, façam direitinho, tenho certeza que todos vocês vão se sair muito, muito bem, tá bom? E neste momento, nós vamos aproveitar esses minutinhos para a gente abordar alguns conteúdos da prova, tá bom? Vou passar aqui por os pontos principais de cada capítulo, tá bom? Não vamos mais entrar em conteúdo, nós vamos só pegar aqueles pontos importantes que vai lhe ajudar de alguma forma na realização da sua prova, certo? Lembrando que nós, professores, não estamos aqui para complicar a vida de ninguém, ao contrário, nós estamos aqui para ajudar, para orientar vocês, certo? Então, é isso, vamos lá, vamos começar, que daqui a pouquinho vai chegar a nossa prova. Bora lá! Nós vamos começar falando sobre o estudo da história, tá bom? Referente ao capítulo 1, tá bom? Dentro desse capítulo, eu vou pontuar apenas aquilo que eu julgar importante, aquilo que eu acredito que vai ajudá-los na realização da prova, aquilo que vai esclarecer algo mais para vocês, tudo bem? Então, para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho sobre a história. O que estuda a história? Nós falamos em sala, também tem videoaulas falando um pouquinho sobre o que estuda a história. Vamos voltar aqui. A história, ela estuda as ações do homem no decorrer do tempo. De novo, a história estuda as ações do homem no decorrer do tempo. Mas que tempo é esse? Quando a gente fala tempo, nós precisamos saber de que tempo nós estamos falando, tá bom? Precisamos conhecer. Em sala de aula, também nos videoaulas, eu falei também sobre os tipos de tempos que existem. Eu citei alguns na realidade, tá bom? Qual foi? Vocês lembram? Eu falei que existe o tempo geológico, que é aquele tempo que está relacionado à crosta terrestre. Eu falei também sobre o tempo biológico, que está relacionado ao ciclo de vida, lembra? Que é a evolução do homem, a partir do momento que ele nasce, que ele cresce. Lembram? Pois é. Nós estudamos também sobre o tempo da natureza, que está relacionado ao acontecimento, algum fenômeno natural, como chuva, sol, como uma tempestade, como um alagamento, tá bom? E também estudamos o tempo histórico. O tempo histórico que é aquele relacionado a algum fato, algum acontecimento importante que aconteceu no passado. Também falamos sobre o tempo cronológico. Vocês lembram que é aquele tempo que está relacionado a minutos, segundos, a dias, a meses e anos? Pois é, nós estudamos todos eles, cronológico, histórico, biológico, geológico, todos nós estudamos. Tudo bem? Quanto à divisão da história, nós estudamos que ela possui 5 períodos, ela é dividida em 5 períodos a história, tá bom? Então, vocês não podem esquecer, a história é dividida em 5 períodos. Quais são esses períodos? Pois é, aí vocês dão no caderninho de vocês, que vocês têm lá no caderno, tem nas videoaulas, tem no livro, tá bom? Para conhecer que são esses períodos, quais características de cada desses períodos da história, tá bom? É importante a gente falar também que a pré-história, ela começou antes de 4000 antes de Cristo e terminou com a criação da escrita,
certo? Então, assim, ela fecha a pré-história com a criação da escrita, e a partir daí a gente já inicia outro período histórico, que é a Idade Antiga, correto? Para a gente conhecer um pouquinho sobre essas civilizações, sobre a pré-história mesmo, para a gente conhecer, os historiadores, eles utilizam a chamada fonte histórica. Vocês lembram também que eu perguntei assim, quem é me deu um tipo de fonte histórica, e cada um falou alguma coisa. Teve gente que falou ferramenta, teve gente que falou arte rupestre, pintura rupestre, teve gente que falou instrumento de trabalho, pote de barro, enfim, saiu vários objetos, isso é verdade. Fontes históricas é tudo isso, tá bom? E tudo isso, e essas fontes históricas ajudam aos historiadores a estudar e conhecer um pouquinho sobre esses primeiros grupos humanos. É importante lembrar também que para a gente conhecer essas civilizações passadas, é preciso que haja a contribuição de vários profissionais, de várias áreas, de áreas diferentes, não somente historiadores, porque a gente pensa muitas vezes que o historiador, ele se preocupa apenas em estudar o passado, e não é. Para a gente estudar o passado, é preciso que outros profissionais se unam, tá bom? Para a gente conseguir conhecer bem aquela civilização. E que tipo de profissões são essas que eu estou falando para vocês? A gente também estudou, a gente falou nos videoaulas sobre cada um desses. Se lembra quem eram os profissionais? Eram os arqueólogos, eram os paleontólogos, eram aquelas pessoas que são responsáveis em encontrar fósseis, fósseis antigos, outros que são responsáveis de encontrar objetos, de estudar objetos antigos, não é mesmo? Aí tem várias áreas, fora o historiador, certo? Nós vimos também que a pré-história, ela possui a sua divisão. Assim como a história propriamente dita, ela tem os seus períodos, a pré-história também tem sua divisão, tá bom? Ela se divide em 2 períodos, que é o Paleolítico e o Neolítico. Vocês já estão afiados nesse conteúdo, porque nós fizemos muitas atividades, a professora apresentou o conteúdo, aí eu fiz a recapitulação, então todos estão bem conhecidos sobre o que é esse período, Paleolítico e o Neolítico, certo? É muito importante falar um pouquinho sobre cada um desse período, tá bom? Primeiro, no Paleolítico, vamos lá. O que vocês se lembram do Paleolítico? No Paleolítico, eles usavam o quê? Que tipo de ferramentas? Ferramentas feitas de pedras, muito bem, pedras, aquelas pedras apontadas, não tem? Pois é, eles usavam pedras apontadas, lascas de pedras. Nesse período do Paleolítico, eles também praticavam o nomadismo, tá bom? Lembram dessa palavra, o nomadismo, que era prática, eles praticavam o nomadismo, pois eles eram nômades, tá bom? Nômades vem dessa palavra, nomadismo, que significa aquelas pessoas que não possuíam uma habitação fixa, não se estabeleciam em um lugar, tá bom? Eles ficavam todo o tempo migravam de um lugar para o outro, correto? E eles migravam de um lugar para o outro por quê? Vocês sabem dizer por que eles só viviam migrando, tá? Primeiro motivo, porque eles saíam em busca de novas caças, tá bom? Eles iam em busca de novos alimentos. E também a gente, sem contar que tem a questão do clima, tá bom? O clima também, ele influenciou bastante nessas migrações. Às vezes o clima era muito frio, estava muito frio, eles precisavam ir em busca de um lugar que fosse mais quente, ou um lugar que tivesse água, tá bom? As caças desse período eram animais, não eram animais muito grandes, até porque eles não tinham muita técnica de caça, tá bom? Eles
matavam a caça com pedras, jogavam pedras na caça, então os animais não podiam ser muito grandes, que ao invés deles matarem a caça, as caças podiam avançar nele. Então, nesse período do Paleolítico, as caças não eram animais grandes, tá bom? E sobre o Neolítico, o que que vocês lembram sobre o Neolítico que nós estudamos? O Neolítico, eles praticavam o quê? A agricultura. Muito bem, a agricultura. Eles plantavam, eles já colhiam nesse período Neolítico, tá bom? E é justamente por conta disso, dessa prática da agricultura, dessa preocupação com a sua plantação, que eles deixaram de ser nômades e começaram a praticar, a vivenciar o sedentarismo, que que a partir daí eles não vão mais estar andando, migrando, eles já vão se estabelecer em um lugar fixo, tá bom? Durante o Neolítico, os seres humanos descobriram que algumas pedras continham metais como cobre, possibilitando assim a produção de ferramentas. Olha aí, então a gente já tem outros tipos de ferramentas, tá? Já vai ajudar, né, a conseguir uma caça maior, tá bom? Então assim, isso aqui é algo um pouquinho de cada, lógico, tem muita coisa, né? Tanto do Neolítico quanto do Paleolítico. Se a gente for estudar de uma forma mais profunda, tem muita coisa para a gente conhecer sobre eles, tá bom? Mas isso aqui é um ponto-chave para vocês, tá bom? Para este dia. Vamos. E tratando um pouquinho sobre o capítulo 3, só para lembrar alguns pontos importantes também, aí nós temos o capítulo 3 falando um pouquinho sobre a crescente fértil, tá bom? Crescente fértil, só para a gente lembrar, ela é conhecida porque ela é a região onde se desenvolveram as primeiras civilizações, as primeiras grandes civilizações que vão ser a civilização do Egito e a Mesopotâmia. Egito e a Mesopotâmia, tá bom? Essas duas grandes civilizações, elas só conseguiram se desenvolver na crescente fértil devido à presença dos rios. Nessa região tem rios muito importantes, tá bom? Esses rios que nós estudamos, cada um deles foram muito importantes para o desenvolvimento dessas civilizações, porque fora disso eles não iam conseguir sobreviver devido ao redor dessa crescente fértil ser uma área desértica, tá bom? Então os rios eles ajudaram no desenvolvimento dessas civilizações, correto? Por que desse nome crescente fértil? Tá bom? O que vocês entendem? Vocês lembram? Eu fiz já uns 2 vídeos, então está aí no YouTube. Falei em sala também sobre crescente fértil. Eu acho que quem assistiu a aula não vai mais esquecer disso, tá bom? Crescente fértil, fértil devido às terras férteis daquela região e crescente devido à região ter um formato de lua crescente, ok? Lá na página 32, tem um quadrinho que nos ajuda a conhecer um pouquinho sobre essas duas sociedades. Na página 32, deixa eu colocar aqui para a gente ver. Olha só, a sociedade do Egito, como é que era? Existia a figura do faraó e da sua família. Havia os sacerdotes, os funcionários do governo, militares e escribas, tá bom? Também tinha os camponeses e os escravizados. Já na Mesopotâmia, na sociedade nós encontramos a figura do rei, a nobreza que era composta pelos sacerdotes, pelos militares, pelos escribas e pelos comerciantes. Também tinha abaixo disso os camponeses e também tinham aqueles que eram escravizados, certo? E por fim, no último capítulo, nós temos aí o capítulo 4, que fala sobre a Grécia. Vamos aqui ver. A Grécia é a formação e consolidação das cidades-estados. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Atenas e um pouquinho sobre a cidade de Esparta, tá bom? Vamos lá. A cidade de Atenas.
A cidade de Atenas se formou na região sul da Península Balcânica. No auge do seu desenvolvimento, ocupou quase toda a planície da Ática. Ela foi uma das únicas cidades que não foi ocupada pelos dórios. Em seu território predominavam os eólios e os jônios. Atenas se desenvolveu ao redor da Acrópole e da Ágora, local onde se davam os acontecimentos políticos, comerciais e religiosos. A região era pouco fértil para a produção de cereais, porém, nas suas colinas eram cultivadas videira e oliveira. Tá bom? É legal a gente falar que Atenas também foi a cidade-estado que participou de vários tipos de regimes políticos, tá bom? A gente até estudou, tinha tirania, né? Tinha monarquia, ela desenvolveu também um regime chamado aristocracia também, né? E eu sei que por último foi o que nós estudamos, que foi a democracia, tá bom? Que nós estudamos a democracia para a gente poder conhecer um pouquinho da forma da política que nós vivemos hoje, tá bom? É por isso que nós frisamos mais em democracia, em sala. Também nós temos aqui, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a cidade de Esparta, tá? Mas de Esparta a gente vai ler. Esparta é bem objetivo, tá bom? Diz assim, está lá na página 52. Esparta foi outra importante cidade-estado grega, localizada na região da Lacônia. Foi fundada pelos dórios por volta do século 9 a.C. Eles expandiram seu domínio pela região da Lacônia até que, por volta do século 8, já dominavam quase todas as regiões vizinhas, tá bom? E aí a gente vai pular aqui para a página 53, que ele fala um pouquinho sobre a sociedade de Esparta. A sociedade espartana era composta de 3 grupos. Os espartanos, que eram descendentes dos dórios e cuja formação era dedicada à vida militar e à guerra. Também tinha os periecos, que eram os habitantes da periferia da cidade, pessoas livres, mas sem cidadania. E também tinha os ilotas, que eram os povos dominados e transformados em servos pelos espartanos, certo? E olha aqui, sobre a política de governo. A oligarquia foi a forma de governo que predominou em toda a história da Esparta. Então, pense, olha, lá em Atenas nós vimos 4 tipos de políticas, né, de forma de governo, e aqui na cidade de Esparta nós encontramos a oligarquia, correto? Então, essa foi um pouquinho sobre Atenas e Esparta. Finalizamos a nossa recapitulação. Tudo que eu falei vai ajudar vocês com certeza na realização da prova, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, vai dar tudo certo, tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem. Tchau e um beijo!